Olá, bom dia com muita alegria, boa noite, boa tarde, boa meditação aqui na Melhor Notícia comigo, Bispa Fernanda Hernandes. Nós estamos numa série incrível de 12 virtudes sobre aquilo que Deus vai despertar em você. Virtudes de vitória, virtudes de conquista, virtudes de esperança. Bem-vindo ao nosso exército, bem-vindo ao meu exército. Você que todos os dias está acompanhando, eu declaro e profetizo que hoje vai ser um dia de bênçãos, de graça, que a sabedoria do Senhor vai guiar cada passo dele, que o amor dele vai cuidar do teu coração. E a esperança e a fé vão sustentar o teu espírito como um espírito inabalável. Bom dia com muita alegria. Good morning, bonjour, buongiorno, ohayou gozaimasu. Para cada lugar que você estiver, no Brasil, na África, em Portugal, no Japão, seja muito bem-vindo acompanhando o nosso conteúdo. Em nome de Jesus. Vai deixando aqui o seu nome, da onde você está chegando. Para participar do nosso exército, você precisa beber 1,5 litro de água por dia, 35 ml por quilo. Beber muita água, encher o teu corpo de água boa, não é? Precisa ler um dos meus 2 livros, O Poder do Tempo e Mulheres Mais Que Vencedoras. Esse é o mais recente, fala sobre cuidar do teu tempo. Oh, Mãe, em nome de Jesus, querida, vamos estar em oração por você. Em nome de Jesus, nós veremos milagres aí no hospital. Em nome de Jesus. Bom dia, Darcy. Te amo. Renascer Cotia, Olinda, Pernambuco, Sorocaba. Bom dia. Ui, saúde. Para participar também você precisa enviar essa live para no mínimo 10 pessoas, o máximo de pessoas possíveis. Se inscrever no YouTube Fernanda Hernandes, todos os dias ao meio-dia a nossa live tá lá. E participar do Mais Que Ver Conference dia 20 e 21 de abril. Inscrições já abertas, você pode ir no Mais Que Ver Experience, que você vai tomar um café da manhã com a gente, você vai ter um lugar especial para você, conhecer outras mulheres que já participam todos os anos do Experience. Vai lá e se inscreve no gospelbay.com.br. Vamos falar das características? Bom dia, acorda, Lázaro. Vamos pegar agora e já disparar a esquadrilha do amor? Vamos lá? Pega aqui o aviãozinho e dispara para o máximo de pessoas possíveis. E esses 3 pontinhos coloca nos grupos da sua família. Você que está no YouTube, compartilha também pelo YouTube. Vamos lá, então, convidar todo mundo para estar juntinho com a gente. Vambora! Vem pra live. Vamos chamar todo mundo. Eu tô chamando aqui já todo mundo para vir pra live. Pronto, acorda, Lázaro, acorda todo mundo. Abençoa essa água, que essa água seja saúde e força para o nosso corpo. E vamos dar o primeiro gole d'água desse dia. 3, 2, 1 e subindo o golão. Bênção, que delícia que é a gente poder, né? Beber água, muita água. Troca o refrigerante pela água, né? Eu sempre falo, se você vai fazer seu xixizinho, tá muito amarelo, é que você tá bebendo pouca água, tá? Então, precisa tá branquinho. Aí, você tá com a dose certa de água pro teu dia. Então, nessa série, nós estamos falando de 12 características. Hoje, nós estamos, né, numa das características, na 6ª característica, que é uma característica muito grande. Bom dia, com muita alegria, Aninha, sempre é festa. O melhor brigadeiro do Brasil. Se você quiser comer um brigadeiro bom pra valer, é aí na Sempre é Festa.
Bom dia, Cá, com muita alegria. Bom dia a todo mundo que está chegando aqui. Amo vocês demais. Ai. Então, nós falamos, toda essa série está lá no YouTube. Nós falamos sobre ser temente a Deus. Nós falamos sobre ser diligente e trabalhadora. As características que Deus vai despertar em você. Sobre a família. Sobre as palavras sábias, sobre a generosidade. Ohayou gozaimasu. Bom dia, com muita alegria. E hoje nós vamos falar da sexta característica. Então, na metade, exatamente, sobre ser forte e resiliente. Provérbios 31, 25. E diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos. Deixa eu ler novamente. Deu um soninho aqui. Provérbios 31, 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Por que não vai haver preocupação contra o dia da manhã? Porque, queridos, o que o inimigo mais quer na tua vida é fazer com que você se sinta abandonado, mesmo Deus estando com você. E como que o inimigo faz com que você comece a ter medos e preocupações com relação a amanhã? Fazendo com que você fique tão preocupado com o teu amanhã que você deixe de confiar em Deus. Deixe ou não alimente a tua fé na convicção daquilo que é o verdadeiro amor de Deus pela tua vida. E quando a gente se sente abandonado, se sente esquecido, se sente órfão, e Deus, uma das características do nosso Deus é que Deus é Pai. E como Pai, Ele te ama, Ele te protege, Ele cuida de você. Quando a gente começa a ter muito medo do que vai acontecer com a minha vida, o que vai acontecer amanhã, o que vai ser, é porque, de alguma maneira, o inimigo conseguiu colocar dúvidas no seu coração com relação ao amor de Deus pela tua vida. Então, como que a gente enfrenta o amanhã? Para que a gente alimente força no nosso interior. Nossa, esse gloss da Bispa Sônia é o mais perfeito da vida. Esse é o Esperança. Tem lá no Gospel Bay também, olha. Como que a gente alimenta, gente? A gente alimenta força no nosso interior esperando em Deus. E eu quero ler para você esse texto de Isaías 40, 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, quais são os dois caminhos para que a gente não tenha medo da manhã? Primeiro, colocar a nossa fé, a nossa esperança em Deus. E o segundo, pedir para Deus forças para que hoje você tenha atitudes, você tenha motivações, você plante as sementes daquilo que você quer plantar amanhã, colher amanhã. Por quê? Se você estiver esperando em Deus e se você estiver plantando boas sementes, você vai colher coisas boas. E isso vai fortalecer a tua confiança, ao invés de alimentar com as mentiras. Porque, olha, tem dois pais. O Pai das luzes, do qual nós recebemos toda a boa dádiva e todo o dom perfeito,
e o pai da mentira, que é Satanás. O pai das luzes, ele nos adota através do seu amor e do sangue derramado na cruz pela tua vida. E o pai das trevas, Satanás, ele quer te adotar através da mentira, através da incredulidade, através da divisão, através da destruição, através do engano. Mas eu quero colocar essa palavra sobre a tua vida em Salmo 125, 1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em nome de Jesus, como Davi ora em Salmo 151, e ele fala, Salmo 51, que ele fala: Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Que a força, que é a virtude que hoje nós estamos falando, ela vai brotar. Vai brotar da onde? Da onde que vai nascer coragem para enfrentar os seus dias difíceis e os seus desafios? Vai nascer do teu espírito, daquilo que você está alimentando aqui agora, nessa live. E Deus quer demonstrar a força dele exatamente nas suas fraquezas. Porque é o que Paulo fala. Eu não me vanglorio nas coisas que eu posso. Mas eu sei que o amor de Deus, ele se manifesta nas minhas fraquezas. Se hoje nós estamos falando de força, a Bíblia, ela fala o quê? Diga ao fraco, tu és forte. Porque ele fortalece aquele que está muitas vezes enfraquecido pela incredulidade, pela enfermidade, por aquilo que é o nosso dia a dia. Mas sabendo que em tudo Deus tem um propósito superior, sabendo que em tudo, como ontem nós demos o terceiro passo, Deus tem livramentos para a nossa vida, então é o propósito que se encontra com a força de Deus no seu interior, que vai te conduzir, que vai te impulsionar, que vai te fortalecer para que você viva cada uma das promessas de Deus para você. Porque aquele que prometeu, oh meu Deus, característica linda de Deus, gente. Deus é fiel. As pessoas são inconstantes. Um dia a pessoa tá olhando na tua cara, outro dia ela não tá. Um dia ela gosta de você, outro dia ela te odeia. Um dia ela tá, outro dia ela não tá. As pessoas são inconstantes. Mas Deus não. Deus é fiel. E Ele continua agindo, trabalhando e te fortalecendo. E se a gente for olhar para aquilo que Deus quer e pode fazer na tua vida, o que Deus quer é que você esteja atravessando o problema, mas espiritualmente você esteja protegido acima desse desafio, acima desse problema. Porque se a gente olhar para a águia, ela simboliza aquela ave que vai voar voos acima das tempestades, em alturas que muitos outros pássaros não alcançam, mas ela vai lá. Então, porque o que a palavra fala? Voo com asas como águias. Bom dia, Pai querido. Deixa eu convidar o apóstolo.
águia. Porque é esse lugar que Deus quer te colocar espiritualmente. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, graça e paz. Te amo. Também te amo, querida. Buongiorno per tutti. Bom giorno para esse exército mais lindo do mundo que está aqui todas as manhãs sendo edificado, Bom dia, cá, bom dia a fortalecido. todos. Que a unção do Espírito Santo recaia sobre vocês de maneira poderosa. Nós louvamos a Deus. Bom dia, Julinho. Good morning. Deus abençoe ricamente. Hoje, segunda-feira, estamos começando uma semana para viver grandes oportunidades do nosso Deus, não é verdade? Amém. É verdade, Pai. E hoje nós estamos falando de uma virtude maravilhosa que eu aprendi muito com você, que é o ser forte. Amém. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu estava ouvindo você falando aqui, realmente é nós buscarmos em Deus. Ele é nosso socorro, é nossa fortaleza. É nós nos mostrarmos firmes a despeito daquilo que nós muitas vezes temos no nosso corpo. Ou então, nós muitas vezes nos sentimos impotentes. Mas sabe onde é que está a nossa fortaleza? Claro, em Deus e aqui, ó, na nossa mente. Por quê? Se no dia da necessidade, se no dia da fraqueza você se mostra fraco, fraco tu és, né? Nós temos um exemplo muito forte, que é 1 Samuel 30, quando Davi estava em Ziclag, que roubaram as esposas, todos foram saqueados, todos foram completamente delapidados e os filhos sequestrados. E quando Davi viu aquele cenário, ele começou a chorar descontroladamente, porque foi muito forte para ele. E quando ele estava nessa crise de choro, demonstrando a sua fraqueza, os oficiais dele, os capitães, queriam apedrejá-lo. E ele era um homem que tinha um comportamento muito diferente de todos. Ele era um guerreiro. Uhum. Só que Davi, naquele dia da fraqueza, ele se mostrou fraco. Mas a palavra fala que ele se reanimou no Senhor. O profeta Natã o alertou. Ele recebeu uma palavra, ele se reanimou no Senhor, Amém. fortaleceu-se moral, psicologicamente e, sobretudo, espiritualmente. E ele foi à luta e teve a restituição, conseguiu tirar dos amalequitas tudo aquilo que eles haviam roubado, as mulheres, os filhos, os bens, e ainda trouxe um grande despojo. Então é um sinal de que nós somos humanos, claro, que nós oscilamos, claro, que é difícil, sem dúvida nenhuma, mas que há uma força interior que ela vem do Espírito Santo de Deus, que ela faz com que nós vençamos e passamos por todas as adversidades na força que há em nós, porque Deus disse para Gideão algo muito sério, né? Hum. Vá nessa tua força. Homem valente, o Senhor é contigo. Então, realmente, é aquilo que tem. Aparentemente, ele poderia, mas naquele momento, ele não era um homem com muitas forças, né, pai? Não, ele, pelo contrário, a autoimagem dele era horrível, né? Ele se achava o menor, o mais pobre, da família mais pobre. Ele era aquela pessoa que não tinha aos seus próprios olhos nenhum tipo de valor. Mas Deus o alerta que havia dentro dele uma força, que havia dentro dele essa capacidade de superação. E Deus o chama de homem valente. Você imagina, ele que era covarde, ele que se escondia, ele que ficou 7 anos descaracterizado, e ele que não via a menor possibilidade de vitória, Deus o chama homem valente. Vá nessa tua força. E é o que o Espírito Santo fala pra gente hoje. Em Amém? nome de Jesus, para Você cada pode um ter que está acordado, aqui.
Você pode ter acordado com aquele sentimento, né, de, meu Deus do céu, eu tô sem nenhuma possibilidade. Que semana, como é que eu vou encarar isso? Eu tô fraco, eu gostaria mesmo de ficar aqui jogado na cama, estirado, não ter que encarar nada. Mas é com você que o Espírito Santo está falando, tá? Vá nessa força. E eu quero deixar um conselho para cada um de vocês. Hum. Leia o Salmo 18. Aí você vai ver o que Davi faz. Davi fala, Aleluia. persegui os meus Os inimigos, eu os inimigos. alcancei e Putz, não parei até dar cabo de todos eles, porque o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha. Com meu Deus, eu eu salto salvo muralhas. muralhas. Tá aqui, vou ler depois inteiro. Essa palavra está sobre as nossas vidas. E isso que você falou, pai, de trabalhar muito a nossa mentalidade em Deus, né? Isso faz É, muita diferença, né, pá? é É verdade. aonde a nossa fé está em Deus, a nossa esperança, mas como a gente vai enfrentar o problema também. Teve um dia, pai, que a gente estava almoçando juntos lá na tua mesa. E aí chegou uma carta para mim. Eu não sei se você lembra desse dia. Aí eu comecei a chorar. Eu não Claro que ia. eu lembro, Fernanda. Aí Não sei se eu eu lembro. Você fala para quem tem mente fraca. é verdade. Aí eu comecei a chorar. Aí você estava sentado do meu lado, você falou: "Filha, que você está chorando?" Ai, chegou uma carta. Ele falou, mas você leu a carta? Não, eu nem li a carta, mas eu tô com medo de ler essa carta. Aí você falou, Fernanda, não é assim que a gente enfrenta as nossas dificuldades, minha filha. Abre essa carta, vê o que se trata e vamos resolver e vamos enfrentar. O que que eu estava naquele momento? Me sentindo completamente ameaçada e fraca. E também alimentando meus medos, porque não tinha nada ali para acontecer que me, né? E aí, quando eu abri a carta não era absolutamente nada do que eu estava imaginando, mas eu já estava chorando. E você falou, não, aqui é um exemplo de como você enfrenta as suas dificuldades. Se você enfrentar chorando, desesperado, com medo, ameaçado, você nunca vai ter vitória. E às vezes o medo, ele tá até gerando um sentimento, um choro que me veio quando você está falando sobre a força, esse exemplo, de coisas que nem vão acontecer e nem são da maneira que você está imaginando. É o que eu sempre falo, né? Que o único que morre na véspera é peru. É total. Então, tem certas coisas que nós temos que encarar as realidades. Por quê? Nós colocamos barreiras e nós não vamos descobrir o que é. Quem já não teve medo de subir na balança? Voltei de viagem e demorei uma semana. Você estava fugindo da realidade. Eu tava. Sobe na balança, essa é a tua realidade, entendeu? Aí você vai ver lá, engordei 4, 5, 2, 3, não importa. Mas é a tua realidade, não é? É, não tem como se você fingir que não é, a roupa vai te contar. Algo vai te denunciar, ou o espelho, ou a roupa, ou o sincerão, É. né? Que aí você tá todo sincerão, vem e fala, nossa, como você engordou, não é? Então, assim é. Agora teve uma velha, ai, tão nova. É, Tá aí tão nova, tão gordinha, né? é. A pessoa, vai dizer, nossa, eu te via na TV, pessoalmente você é mais gordo, né? É, nossa, isso é toda hora. Nossa, como É, que você é mais é. gordo, mais... é, Então, tá fugindo da você está realidade. fugindo da realidade. Verdade, E pai. muitas vezes aquela realidade ela precisa de ser encarada para que você possa dominá-la. Porque o que é o medo? O medo é a ausência de domínio. Uma coisa é diferente você ter temor, você ter limites daquilo que é imposto a você. Então, claro, eu não vou pular aqui do 20º andar, né?
porque, na verdade, eu sei que eu vou me matar, tá? Sim, Então, eu tenho esse temor, eu tenho esse limite preservação. estabelecido. Agora, quando a gente vai tratar do medo, eu vou falar uma coisa rapidamente aqui para todos vocês. Existem dois espíritos que atuam trazendo sentimentos. Um é o espírito da derrota, aonde a pessoa ela recebe esse sentimento demoníaco por todas as circunstâncias que a cercam e pelas experiências que ela viveu. E Satanás então potencializa isso. E a pessoa ela absorve essa característica que é essa característica demoníaca. Ela se torna medrosa, insegura, e ela não vê nenhuma possibilidade de mudar aquilo. É um sentimento colocado pelo inimigo. Existe um espírito de vitória, que é exatamente um sentimento de Cristo em nós. Amém. Por quê? Eu poderia falar aqui vários e vários versículos para vocês, né? Mas eu vou só falar Romanos 8:11 para vocês e depois Romanos 8:37. Romanos 8:11 fala: se o Espírito de vida que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais. Então, em verdade, eu preciso realmente. Eu estava até agora de manhã vendo um médico aí que é meu xará, e ele estava falando sobre esse sentimento, mas ele estava falando à luz da medicina, que às vezes falta ferro para a pessoa, falta vitamina B12, e ela vai se prostrando e tudo mais. E eu estava pensando sobre isso, como muitas vezes os componentes físicos teu, eles acabam potencializando aquilo que é espiritual, porque você já não está bem fisicamente, e você abre uma brecha para receber esse sentimento e se descaracteriza. É o espírito de derrota. Tá, Guarde isso. tá. O espírito de vitória é o sentimento de Cristo em nós. Amém. Filipenses 2:5. Que Amém. habite em vós o mesmo sentimento de Cristo. Amém. Bem? Romanos 8:37. Em Então, Cristo tá. Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. Então, nós temos que ter esse sentimento. Por quê? Ele estava realmente, né, o Senhor Jesus, ele estava debilitado na sua carne por causa dos jejuns, por causa das situações, mas Sim, no seu espírito fortalecido. sempre. E ele não foi, de maneira nenhuma, entregue a uma derrota na cruz. Ele estava entregue a um plano superior de Deus, Amém. porque ele sabia que aquilo redundaria em vitória. Sim, Então, nós temos que ter sempre essa perspectiva interior para a gente poder ter essa força de superação. E você tem que vencer três coisas importantes. Preste atenção. anotando. Tá? Anotando. Você em casa É, anota também, lápis e papel na mão, para você receber essa sabedoria. Quais as três coisas, pai? amém. Primeiro, você tem que saber, você ter autoridade para dominar todos os pensamentos negativos e todos os pensamentos de derrota que o inimigo trabalha na tua mente através de acusações e através daquelas ameaças que vêm Nossa. sobre você. As ameaças, o inimigo é tão especialista em ameaças, né, pai? Porque ele ameaça como um terrorismo, É, fazendo um terror na cabeça da pessoa que só o medo já paralisa de uma tal forma que a pessoa nem se dá a oportunidade de viver algo diferente. Ela acaba produzindo, através das suas atitudes ou da paralisação, aquilo que Satanás já colocou como ameaça no coração dela. exatamente. Né? Aí depois você lê Filipenses 4:8. Tá? Hum, Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, que ocupe o vosso pensamento. amém. Tá? Então, Paulo fala em 1 Coríntios, acho que é 12, ele fala assim: Hum. você tem que levar cativo os teus pensamentos. Isso é E muito quem forte. faz isso é você, entendeu? E a Ellen está perguntando, quando vem o sentimento de rejeição, eu estou falando todo tipo de sentimento.
Você sabe tá? que Deus E falou eu algo com... combato, tá? E eu combato esses sentimentos, esses pensamentos com a verdade, tá? Isso, pá, com a verdade. Você sabe que Deus falou comigo esses dias, pai? Eu vou até passar um filtro aqui ao vivo na live com você. Se você me diz se isso faz sentido ou não. Eu me preparando ontem para ministrar, Deus me gerou a seguinte reflexão. A Bíblia fala de dois pais. Um, o Pai das luzes, do qual nós recebemos toda a boa dádiva e Tiago todo dom. 1,17, E o outro pai é o da pai da mentira. mentira. João 8,44. Um vai nos libertar através da verdade, E da outro vai nos realidade. prender através da mentira. E você, quando você se aceita as mentiras, você é adotado por esse pai que não é o teu pai. Ele te adota, e aí, ao invés de você ser filho, você se torna rejeitado, você vira uma vítima, você vira aquilo que o inimigo quer que você seja, filho daquela mentira, né? É verdade. E quando você. Isso não faz sentido, pai, porque Claro é que uma faz. maneira Por de isso que Satanás. Jesus falou em João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Por quê? Porque tudo é escravizante, tá? A Radássia que está perguntando, eu vou te falar, procura da Igreja Renascer o Ministério de Cura Interior, para que você Maravilhoso. tenha o teu interior curado, tá? Mas a verdade, ela é libertadora e a mentira é escravizante. E Satanás nos torna escravos. Depois, se você quiser descer no detalhe sobre isso, Hum, você leia Romanos 8 desde o começo, que Paulo fala que nós não recebemos o espírito de escravidão, tá. mas de filhos, do qual clamamos Abba, Pai. Aba, pai. Entendeu? Então, o diabo quer que nós tenhamos essa liga com ele através da mentira. E nós combatemos isso com a verdade, né? Uhum, Por exemplo, a pessoa falou assim, aqui, aí hum. quando eu tenho um sentimento, um complexo de inferioridade, você vai combater com a verdade. Você vai perguntar para você mesmo, o que me fez inferior? Por que que eu sou inferior? E você vai se alimentar da palavra, porque nós temos soberania em Cristo. Sim, E, né, Efésios 1:20, Cristo nos deu as suas vitórias e nos fez assentarmos com ele acima de principados, potestades, dominadores. Então, qual mentira? Pergunta para você mesmo. Qual a essa é mentira uma que o boa diabo é? pergunta. Pergunta para você mesmo. Qual é a mentira que o diabo está me escravizando? Eu estou perguntando, o apóstolo Estevam, tá? Qual é a mentira que está te escravizando? Escreve Você é aqui nos inferior? comentários. Você é inferior? Você é inferior a quem? Por que que você é inferior? Porque você não nasceu rico? Por que que você é inferior? Porque você não tem olhos azuis? Hum, Ora, mas eu tenho olhos verdes, mas eu põe uma tenho. lente. Eu, Você está enxergando? Você não, não está. precisa pôr lente nada. Ah, tem que ter autoaceitação também. É verdade. Ah, e tem que ter Olha lá. consciência Olha as do que você mentiras que é. estão aparecendo aqui, pai. É, Que eu sou derrotado, eu, né? que eu sou fraco. Então, você sabe que a maioria das pessoas lindas, elas são Também são dominadas. complexadas. É, É, tá? E às vezes a pessoa é linda pra caramba e ela é complexada. É uma é mentira, uma né? mentira. Tenho complexo de inferioridade, que eu não tenho É, capacidade de fazer as coisas, que eu não sou capaz, é. que eu nunca vou ter uma família. Outro dia me fala, você já fica olhando toda mulher linda, ela é casada com um homem feio. Aí eu falei pra pessoa, no meu caso, não. Eu falei, a minha é linda e eu sou lindo também.
Então, Não é? No meu é, caso, não. Eu porque também admiro se meu eu não me marido. achar, se eu e a minha mãe não me acharem lindo, quem que vai Caramba, achar? ninguém, Não é né? verdade? É, É. Então a minha mãe, todo dia que ela me via, ela fala, como você é lindo, então amém. Então amei. essa é a verdade. Então, tu Ah, mas até. fulano falou que você é feio. Ele é mentiroso. E pai, Entendeu? como a verdade é a palavra, então quanto mais a gente lê a palavra e a fé vem pelo ouvir, ouve aqui todos os dias a verdade, mais você combate essa mentira. Então você falou sobre os pensamentos negativos, você vai levar cativo, você É vai começar a se porque relacionar. tudo na tua mente é cumulativo, né? É, Então você vai acumulando negativismo, derrotismo, você vai acumulando só sujeira, tá? E, consequentemente, o que está na tua mente forma o quê? Uma mentalidade, é, não é? é. E aí, a pessoa, não porque ela deseja, mas ela foi induzida a ter uma mentalidade derrotada. Aí, ela muitas vezes vive, ouve um evangelho, que é um evangelho que faz apologia ao sofrimento, à derrota, como se isso fosse fundamental para que Uhum, a pessoa pudesse ter perspectivas espirituais. uhum. Agora, nós temos que entender que em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Aleluia, esse versículo impactou a minha vida num momento em que eu me achava derrotada. E foi uma palavra que eu recebi numa conferência de mulheres. Por isso que é importante a gente participar de conferências que vão interferir na nossa mentalidade e traçar nosso destino. É A verdade. hora que eu, quer dizer, eu cheguei lá me achando totalmente derrotada, passando por problemas. Quando eu ouvi aquilo, eu não dormi, né, pai? Não dormi. Amém. Porque É aquela verdade. verdade me confrontou. Aquela É. verdade falou em todas as coisas, em todas. Olha como é abrangente. Olha aqui Ah, A Dani é. Dias falou, diz que é errado querer usar cremes caros. Quem falou que é errado? Sabe quem falou que é errado? Hum. O cara que vende creme barato. Nada a ver isso aí, nada a ver. Nada a Deus ver. está falando de coisas que vão transformar o teu futuro, o teu Isso aí. destino. Eu A já tua... usei muito Avon, mas agora, minha filha, eu não quero mais Avon, não. Eu dei risada. A gente respondeu uma pergunta sobre usar maquiagem, porque sempre existe um movimento, né, para oprimir as mulheres e fechar a voz profética que Deus deu às mulheres, que você é um grande instrumento para isso. E o moço escreveu assim: se for do diabo, deve ser Avon, Avon para o inferno. Mas Ai, tá, muitas vezes essa mentira ela vai descaracterizando a nossa personalidade é porque espiritual. você forma uma mentalidade, né? Essa mentalidade E é a aí você não dá mentalidade de espaço Félix. para que o Espírito Santo atue na tua vida. É. E a terceira coisa que você falou? A terceira coisa é você ter filtros, Hum, entendeu? hum, Por quê? Eu não vou falar aqui o que eu já te falei, tá? hum. Mas tem certas coisas que você tem que eliminar, não é? Sim. E tem várias maneiras de você eliminar, jogar fora, Sim. entendeu? Então, você tem que ser filtros. Você tem que ter filtros. Porque se você for uma esponja, tudo entra, tudo te faz mal, tudo pega. Então, isso você está causando um mal para você. Ontem eu estava falando sobre segundo Crônicas 32, que é o rei Ezequias, e é muito chocante porque no versículo primeiro fala assim, que depois de toda essa fidelidade, É, ele foi super fiel a Deus, ele fez uma reforma espiritual, abriu os tem. ele Eu ouvi a tua palavra. porta, né, instituiu a Páscoa e tudo mais. Depois de toda essa fidelidade, veio contra ele o rei da Síria. Que o cara veio escovando, né? Onde ele É, passou, ele veio derrotando tudo, é, destruindo é. e E eu falei chega.
que era o Senna. Não era o Senna, querido corredor, mas era o Sennacherib, Ah, né? boa. Essa você deve ter falado à noite, que essa parte eu Eu não falei à ouvi. noite. Ah, tá. É, E o que ele fez? Como é é, que se encara a guerra? Ele estava diante da maior ameaça da vida dele. é, Tá? é. Ele tomou alguns posicionamentos. Ele mandou fechar as fontes de águas, cortar as árvores frutíferas, mandou reforçar todas as torres, mandou construir um outro muro para que o rei da Síria não pudesse ter total liberdade de atacá-los. Então, eu falei, você precisa primeiro saber enfrentar o dia mal. Amém. Tá? Não, Não é, alimentar o. segundo, não alimentar o inimigo, não alimente os seus medos, não Amém. alimente essa deformação, não alimente essa mentira na tua vida, em nome de Jesus. Não dê o que comer ao inimigo, porque ele não vai se alimentar daquilo que Deus te deu. E essa imagem que você trouxe, eu quero que você, agora que está nos acompanhando, pense nessas duas imagens, numa bucha e num filtro. A esponja, ela só absorve, 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 absorve. E o filtro, ele vai filtrar tudo aquilo que é ruim Impurezas, e só vai passar o que é bom. é, Então, esse negócio de e você vai te dar água pura. descartar o que é ruim É. é você filtrar através das verdades. Ó, agora me ocorreu um negócio. É, Você tem que ter é, na tua mente é, aqueles departamentos de coleta de lixo. E é tem que, verdade. você tem que recolher o lixo seletivo, entendeu? Total. É. Então, põe os três lá, um verdinho, um amarelinho e um vermelho na cabeça, É entendeu? isso. E faça essa coleta, É para você não isso. ser essa esponja. E você falou algo muito legal, que é o filtro, ele recebe a água impura, passa pelo processo de filtragem e ele fornece água pura, Pronto. não é? É. Então, é esse processo que a gente precisa também fazer mentalmente, ok? Então, que o Senhor Amém. te fortaleça. Deus abençoe a Amém. todos, Nos abençoa. Ora com a gente, tá? Pá. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pela tua direção e do Espírito Santo. Sim, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos dá uma semana de livramentos, Em Deus. nos dá uma semana de bênçãos. Pai, nos livra de todas as prisões, de todos esses pensamentos. Tu és o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Se nós erramos, tu és poderoso para nos perdoar. Se fomos, Senhor ó Deus, enganados, o Senhor é poderoso para trazer a revelação, mas faz com que nós tenhamos liberdade mental. Dá-nos, Senhor ó Deus, a mentalidade de um vencedor. Tira todo sentimento, todo espírito de derrota, saia pelo poder do teu sangue. Dá consciência, Pai ó Deus, através da tua palavra. Fortalece que aquilo que nós falamos hoje sejam chaves para abrir compartimentos que estavam fechados e que eram roubos na vida dos teus servos. Dá-lhes graça, poder e unção. Eu os abençoo e declaro um dia, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Te amo, Pai. Olha aqui, escrevi aqui para todo mundo lembrar. O que vai acontecer dia 4/6/2026? March for Jesus. Marcha para Jesus. Eu Dois mil e vinte e vou. seis, vamos todo mundo marchar. E dia 12/12, Renascer Praise em São Paulo. 25. E o mover não para. Aleluia. Quinta-feira tem jejum da prosperidade de Gente, Obededon. Vamos jejuar refrigerantes e eu vou levar os pedidos para Israel. todo mundo vá. Vá. Você pega, separa quinta-feira à noite, organiza o teu dia. Te amo, pá. Te amo, linda. Amo. E Deus abençoe todos vocês. Love you. amém. Então você vai a uma igreja renascer em Cristo.
Só se você realmente estiver impossibilitado de ir, bispo, eu não vou conseguir ir. Então você acompanha pelo YouTube Igreja Renascer. Vão ser 12 dias proféticos, do dia 13 ao dia 25. E o apóstolo Estevão vai levar o seu pedido de oração para a Terra Santa, em todas as igrejas Renascer em Cristo. Então, separa os teus pedidos de milagre. Ah, bispo, o ano está quase acabando, mas eu ainda tenho muitos desafios esse ano. Leva para apresentar diante de Deus que nós vamos orar por você. E você vai consagrar junto com a igreja. Como é que eu participo do jejum? É dessa maneira. Muitas pessoas me perguntaram. Dia 13, você vai no dia 13, consagra. Você vai ficar até o dia 25 sem beber o refrigerante. Todas as vezes que você tiver vontade, você vai orar. Vai orar todos os dias a cartilha do jejum que eu posto no meu stories e tem também lá no Igreja Renascer em Cristo. E no dia 25 você vai entregar. Você, nesses 12 dias, vai viver milagres. Amém? Então, coloca um despertador aí, dia 13 de novembro, início do jejum. Dia 11, essa semana, terça-feira, amanhã, tem reunião das mais que vês em todas as igrejas Renascer em Cristo. Você, mulher, quem quer participar do discipulado digital gratuito das Mulheres Mais Que Vencedoras, ainda não participa, coloca aqui, eu quero, que as nossas discipuladoras vão te ensinar como ter essa mentalidade de vitória. Vai escrevendo aqui, eu quero. Obrigada, Cá, querida. Você viu, Cá? Eu que fiz minha escova. Agora estou com novos dotes. Estou fazendo minha própria escova. Eu não consegui, agora estou. Te amo, Cá, querida. Olha, dia 20 a 23 de novembro tem a Campatim. Marcha para Jesus em Poá. Dia 21 vai ter encontro de casais na Renascer em todas as igrejas Renascer em Cristo. Que mais? Dia 17 nós embarcamos para Israel. Quem tem o sonho, vamos ano que vem, no dia 21 de novembro a 2 de dezembro, porque esse ano as vagas estão esgotadas. Também no dia 25 de junho, nós vamos para Bariloche. Então, você que tem um encontro de casais, você que tem um sonho de conhecer Bariloche, você já vai junto com a gente nessa experiência em Bariloche, junto com o apóstolo Estevão Bispo Assônia, que vai ser maravilhoso, tá bom? Então, tá tudo aí para você. Vamos participar. Ah, e o apóstolo falou sobre o Congresso de Cura. Em maio, 22 está aqui, a 24 de maio, sexto Congresso de Cura Interior. Então, você que precisa curar suas emoções, essas mentiras que te ferem, participe. É o sexto congresso, maravilhoso, maravilhoso. Ministério lindo da Igreja Renascer em Cristo. Para participar de tudo isso, é só você ligar na Hebron. 11 96 576 6881. Tá aqui o perfil do Hebron, ó. Eu vou colocar o PIN. Olha aí, Hebron Turismo vai cuidar da tua empresa, do teu noivado, da tua lua de mel, das tuas viagens. Ai, mas eu tenho uma cotação. Leva que a Hebron cobre toda a cotação. Faz a cotação com o Hebron, que o Hebron faz uma cotação com certeza melhor do que a que você tem. Mesmo se você tiver, ai, tem uma cotação da Decolar, tem uma cotação do Booking, pode levar que Hebron cobre esse valor, tá? Se não cobrir, vai fazer igual com assessoria. Então, todas as nossas experiências é lá na Hebron Turismo, você vai ser muito bem atendido. Amém? Em nome de Jesus. Todo mundo escreveu aqui, eu quero. Quem ainda não participa do discipulado, então nós vamos te chamar ainda hoje. Você vai fazer parte desse discipulado em nome de Jesus, 20 e 21 de abril, Mais Que Ver Conference em São Paulo, e você vai estar junto com a gente. Deus abençoe, até amanhã, 8 horas da manhã. Tira uma fotinha. Printa a tela, posta nos seus stories, porque amanhã eu quero que você venha com alguém. Não venha sozinha. Traz alguém com você. Chama alguém. Seja luz na vida de alguém.
Ale, Rê, Darcy, K, eu amo vocês. Declara junto comigo: em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Hoje, 10 horas da noite, tem a série Apocalipse. Amanhã, às 7 da manhã, juntinho aqui com a gente. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Amo vocês. Orando por você, Má. Deus abençoe, exército.